Neste vídeo, nós vamos resolver o exemplo 2 para encontrar os valores absolutos da função f de x, que é definida como x² menos 3x² mais 1, quando x pertence ao intervalo i, que é o intervalo dado de menos meio até 4. Então, como é que a gente vai encontrar esses valores absolutos? Então, os valores absolutos da função f, eles vão ocorrer nos extremos do intervalo, x igual a menos meio ou x igual a 4, ou nos pontos críticos, que são aqueles pontos que estão no intervalo i, cuja derivada primeira se anula ou não existe, tá? Então, para a gente determinar quem são os pontos críticos, nós vamos precisar calcular aqui a derivada da nossa função f. Então, derivando a nossa função f, a função f, ela é composta por uma soma de termos, então eu vou derivar cada um desses termos separadamente. Então, para derivar x², o expoente 3 cai multiplicando na frente do x e eu subtraio uma unidade dele. Então, derivada de x², 3x², menos, agora vamos derivar 3x². Constante vezes função. Então, isso aqui, a derivada é constante vezes derivada da função. Então, derivar x² é o expoente 2 cai multiplicando e a gente subtrai uma unidade dele. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 2, 6, x elevado a 1, né? Já que eu subtraio uma unidade. Mais a derivada de 1. Derivada de constante é 0. Portanto, a derivada primeira da função é 3x² menos 6x. Quando nós igualamos esta função a zero, nós vamos obter os pontos críticos. Então, fazendo f' de x igual a zero, nós temos que 3x² menos 6x é igual a zero. Esta equação aqui, essa expressão, é uma equação de segundo grau, né? Ou a gente usa Bhaskara, ou, como ela é uma equação de segundo grau incompleta, a gente pode evidenciar os termos comuns, que no caso seria a nossa variável x, né? A gente tem x aqui no primeiro termo e x no segundo termo. Então, quando nós evidenciamos o x, nós podemos escrever aqui x que multiplica quem? 3x menos 6. A hora que eu faço aqui x vezes 3x, eu volto no 3x². E x vezes menos 6, eu volto aqui no menos 6x, ok? Bem, agora olhando para essa igualdade, nós temos aqui um produto, né, de dois números. Então, aqui eu tenho x, que multiplica o 3x menos 6, e isso é zero. Bom, quando que o produto de dois números resulta em zero? O produto de dois números vai resultar em zero quando um dos meus números for o zero. Então, neste caso, nós temos que ou o x é igual a zero, ou o 3x menos 6 é igual a zero, para que a igualdade, para que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Então, ou x é zero, ou o que está dentro do parênteses, que é 3x menos 6, é zero. Então, nesse caso aqui, nós temos o x igual a zero, e agora, resolvendo essa equação aqui, que é uma equação de primeiro grau, basta isolar o x, nós vamos ter que 3x é igual a 6, né? Então, isolando o x do lado esquerdo, o menos 6 a gente vai levar para o lado direito. Então, como ele está negativo do lado esquerdo, ele vai para o lado direito positivo, mais 6. Como eu quero isolar o x, o 3 que está multiplicando desse lado esquerdo vai passar para o lado direito dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 3, portanto, x é igual a 2. Se a gente observar, x igual a 0 e x igual a 2 pertencem ao intervalo no qual a função está definida, né? A nossa função está definida para o intervalo de menos meio até 4. Então, 0 e 2 está nesse intervalo. Então,
estes valores são os pontos críticos. X igual a 0 e 2 são pontos críticos. Se por acaso a nossa função, né, ela fosse definida no intervalo de meio positivo até 4, nós iríamos descartar o zero, que daí o zero não pertenceria ao intervalo, tá? Então, assim, a hora que eu resolvo a equação f' de x igual a 0, eu preciso observar se esses valores aqui que eu encontrei para x, se eles estão no domínio, no intervalo de valores que eu estou trabalhando, tá? Então, neste caso, 0 e 2 pertencem ao intervalo i, que é o intervalo que varia de menos meio até 4. Então, agora, o que nós vamos fazer com estas informações? Agora, nós vamos calcular o valor funcional dos extremos e dos pontos críticos da função. Então, quem que é a f de menos meio? Basicamente, lá na nossa função, onde tem x, nós vamos trocar este x por menos meio. Então, a nossa função era x ao cubo menos 3x² mais 1. Então, trocando o x por menos meio, nós temos aqui menos meio ao cubo, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1. Efetuando as contas, nós temos que a f de menos meio é 3/8. Vamos calcular agora f de 4. Então, trocando o x na função por 4, nós temos aqui que a f de 4 é 17. Então, esses aqui são os extremos da função. E essas são as suas respectivas imagens, né? Então, os extremos menos meio e 4 possuem imagem 3/8 e 17. Agora, vamos calcular a imagem dos pontos críticos. Então, agora, tomando x igual a 0, né, nós trocamos lá na expressão da função o x por 0, e nós obtemos que a imagem de 0 é 1. O outro ponto crítico que nós obtemos foi x igual a 2. Então, trocando x por 2 na expressão da função, nós concluímos que a f de 2 é menos 3. Então, quem são os valores de máximo e mínimo desta função? Observando aqui a imagem dos extremos e a imagem dos pontos críticos, o maior desses valores e o menor desses valores vai corresponder exatamente ao máximo e o mínimo global da função no intervalo de menos meio a 4. Então, no caso, o maior valor que nós temos aqui é o 17. E o menor valor que nós temos é o menos 3. Então, nós concluímos aqui que o máximo absoluto, ele é f de 4 igual a 17. Já o mínimo absoluto, ele é f de 2, que é menos 3. Então, os valores de máximo e mínimo absoluto, ou eles ocorrem nos extremos ou nos pontos críticos. Então, neste caso aqui, o nosso máximo absoluto ocorreu em um dos extremos e o mínimo absoluto ocorreu em um dos pontos críticos. Então, só para a gente visualizar graficamente, nós temos aqui a função f, definida no intervalo de menos meio até 4. Nós podemos observar que nesse intervalo aqui para x, o menor valor que a função assume é o menos 3, que ocorre quando x é igual a 2, e o maior valor que a função está assumindo é aqui o 17, que acontece quando o x é igual a 4, tá? Então, esse desenvolvimento que a gente fez algebricamente, ele é válido e a gente consegue verificar que a gente fez todos os passos corretamente a hora que a gente olha aqui para o gráfico da função. Se ficou alguma dúvida para determinar esses valores de máximo e mínimo global, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Até mais!